Fala galera, bem-vindos ao nosso projeto Um Exercício por Dia. Então, durante um ano eu vou apresentar para vocês um exercício de física por dia das grandes universidades do Brasil, federais, estaduais e também do Enem. Então, siga os nossos canais, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos e também salve esses vídeos para consultas futuras. Então, vamos para o primeiro exercício. Bom, vamos começar com um problema aqui da Unigran Rio 2017. Ele diz o seguinte: para manter um carro de massa 1000 kg sobre uma rampa lisa e inclinada, que forma um ângulo θ com a horizontal, ele é preso por um cabo. Então ele está preso, sabendo que o carro nessas condições está em repouso. Essa informação é importante. Ele está em repouso, significando então que as forças resultantes sobre ele, a força resultante sobre ele é zero. Então, ele pede o seguinte: marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal, ou seja, a força normal que a superfície está fazendo no carro, e a força de tração na corda, ou seja, no cabo que está sustentando esse carro. Ele fala: despreze o atrito. Então, eu coloquei aqui em vermelho as palavras-chave para a gente resolver esse problema. E ele coloca aí os dados. Ele não dá o valor do ângulo, mas ele coloca o seno e o cosseno do ângulo θ e pede para que você utilize g, ou seja, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente precisa para fazer esse problema? Primeiro, a gente precisa saber como é que é a distribuição de forças em um bloco quando ele está num plano inclinado. Bem, a gente sabe que a primeira força que vai aparecer é a força peso, porque ele está sob a ação gravitacional. Então, vamos colocar no bloco aí a força peso. Está saindo sempre do bloco na direção vertical e sentido para baixo. Bem, essa é a força peso. Então, a dica que eu dou aqui é a seguinte: se nós fizermos um plano cartesiano que passa aí pelo centro desse bloco na direção perpendicular ao plano, e um outro eixo que passa na mesma direção desse plano, então essa compreensão fica facilitada, porque agora a gente consegue decompor esse vetor peso e ver quais são as forças que estão atuando além dele, que no caso vai ser a força normal, que é a força de apoio. Então, além dessa força peso, tem também a força normal, e ela recebe esse nome justamente porque ela sempre está na direção perpendicular ao plano, por isso o nome normal. Normal tem a ver com 90 graus, então ela está para cá, e com isso são as duas forças que estão atuando nesse bloco. Porém, aqui, como ele tem a tendência em descer, então significa que deve ter uma força resultante nesse caso na direção que eu vou chamar de x aqui. E de fato, se a gente decompuser essa força-peso, a gente vai ver que vai aparecer uma componente na direção justamente do plano. Então, para isso, a gente tem que saber o seguinte: quando a gente traça esse plano cartesiano e nomeia ele como sendo x e y, a gente vai reparar que esse ângulo θ do plano inclinado ele vai aparecer justamente entre a força-peso e essa direção que a gente chamou de y. Então, isso é muito importante. Essa compreensão ela tem que ser bem estabelecida para a gente sair bem de problemas desse tipo. Então, aqui é justamente o ângulo θ. Com isso, a gente consegue decompor essa força nas componentes x e y e ver o que está acontecendo. Bom, eu vou fazer aqui a regra do paralelogramo, então fazendo uma projeção desse vetor peso em x e em y, e nessas regiões dessas projeções a gente vai ter os vetores decompostos. É simples assim. Então, na direção de y a gente vai ter esse vetor, e na direção de x a gente vai ter esse vetor. Então aqui é um caso genérico sem a questão da força de tração do problema que o carro está aprisionado. Bem, a gente pode chamar essa componente aqui de P na direção de y e essa componente P na direção de x. Então, se esse bloco tivesse somente do jeito que ele está aí, sem mais nenhuma força, ele estaria descendo, deslizando sobre esse plano
se ele fosse liso, ou seja, sem forças de atrito, com a resultante justamente igual a essa componente. Bom, repare que apareceu um triângulo retângulo nessa região, que é uma região de interesse para a gente, porque a partir dela a gente consegue achar as componentes Px e Py, que para a gente vai ser importante. Mas antes disso, vamos analisar o seguinte: se esse bloco não tem movimento na direção de y, então significa que o vetor que representa a força normal, ele vai ter que ser igual ao vetor, a intensidade do vetor Py. Então a gente já sabe que as intensidades deles têm que ser iguais. Bom, como é que a gente decompõe esses vetores? Repare que apareceu um triângulo retângulo. Eu posso até tirar esse triângulo aqui para fora e a gente avaliar o que está acontecendo. Então, repare que nós temos aqui o componente peso, a Py e essa Px. Repare que o ângulo reto desse triângulo está justamente aqui. Então, só para a gente deixar mais clara a situação, aqui nós temos o ângulo θ, aqui nós temos o P, é o peso integral, e aqui nós temos o Px, repara que ele apareceu aqui, mas ele tem esse mesmo tamanho, e aqui nós temos o Py. Então, aplicando a trigonometria, a gente consegue relacionar esse ângulo com esses dois catetos, que são Px e Py, com a hipotenusa dele, que é justamente a componente, que é o vetor peso. Então, a gente vai ter o seguinte: se aplicarmos aqui seno do ângulo θ, o seno do θ é o cateto oposto a ele, que é o Px, dividido pela hipotenusa, que é justamente o peso integral. Então, nós temos aqui que Px é P seno θ. Então, a gente sabe que esse vetor aqui, ele tem a intensidade de P, ou seja, a força peso, vezes seno do ângulo θ. Agora, se a gente aplicar o cosseno do ângulo, a gente vai ter a relação entre o Py, que é justamente o cateto adjacente a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. É a definição de seno e cosseno no triângulo retângulo. Então, nós temos aqui Py igual a P vezes o cosseno do θ. Com isso, a gente tem os nossos vetores decompostos aqui. Bom, isso é importante e, claro, essa sistematização você tem que fazer de uma maneira rápida e à medida que você vai fazendo problemas desse tipo, você já sabe que aquela componente responsável, por exemplo, pela queda dela, sempre vai ser o P seno θ, ou seja, P, a força peso, M vezes G, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo do plano inclinado. Agora, quais relações a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode ver que como ele não tem movimentação nesse eixo Y, significa que o módulo da força normal vai ser igual ao módulo de Py, que através da nossa decomposição aqui, a gente viu que é P vezes o cosseno do ângulo θ. Então, essa informação é muito importante e ela responde a segunda pergunta do nosso problema. Então, eu vou colocar as forças que estão atuando aqui, de acordo com essa nossa explanação sobre o plano inclinado, e repare que vai aparecer uma componente aqui, P seno do ângulo. Então, aqui nós temos P seno θ. Nós temos essa componente Y do peso, que a gente viu que o seu módulo era P cosseno θ, e ao mesmo tempo ela está sendo contrabalanceada com a força normal, que está na mesma direção, porém no sentido oposto. Essa aqui é a força normal. Porém, nesse problema, esse carro ele está preso por um cabo. E forças em cabo, ou cordas, são forças de tração. E justamente essa força de tração que está fazendo com que ele fique em repouso. E é uma das perguntas do problema. Ele quer saber a intensidade dessa força. Então, a gente sabe que aqui, na direção da normal, a gente sabe que ela, o seu módulo é igual a P cosseno θ. E ao mesmo tempo, como ele não está nem descendo nem subindo desse plano, significa que a resultante tem que ser nula na direção do plano. Então, o módulo desse vetor tem que ser igual ao módulo desse vetor. Então, a gente pode falar que o módulo de t é igual a P vezes o seno θ.
Lembrando que a força-peso é igual a m vezes g, então nós temos que a força-peso desse carro vai ser 1000 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Então nós temos aqui 10.000 newtons de força-peso. Então a gente usa essa informação e o cosseno e o seno do ângulo que ele informou no enunciado e responde então o problema para as perguntas dele. Repare, a força-peso, no caso de cima, será 10.000 vezes o cosseno do ângulo θ, 0,8. Isso aqui resulta em 8.000 newtons para a força normal. E aqui para a força de tração será o módulo da força-peso, que são 10.000 newtons, vezes o seno do ângulo θ, que foi informado é 0,6. E a gente então tem aqui o valor de 6.000 newtons para a força de tração. E essa aqui são as duas respostas do problema. Então, com isso, a gente assinala a alternativa A e sai desse problema de uma maneira bastante tranquila. Então, os pré-requisitos para fazer problemas de plano inclinado é justamente a distribuição de forças que ocorrem em corpos nesses planos, investigar onde vai aparecer o ângulo dele naquela decomposição dos vetores, aplicar a decomposição, ou seja, a trigonometria, e por fim fazer aqui as aplicações desses equacionamentos para chegar no resultado. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui meu abraço a vocês e a gente se vê amanhã. Até lá!